Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Olha, como prometido, né? Eu vou dar início hoje, nesse vídeo, agora, o nosso discipulado. Fundamentado nos grandes credos. Vou tentar fazer o discipulado fundamentado nos grandes credos. E vai ter uma série gigante aí de coisas fundamentais para a gente trabalhar, tá bom? Antes de mais nada, eu quero louvar a Deus na vida de todos que estão aí no último vídeo deixando seu comentário, sua curtida e orando por nós. Multiplique em dobro em bênçãos na vida de cada um. Os loucos vão ter, né? Tinha um doido lá que me xingou lá e falam coisas assim absurdas que eu faço a mínima ideia do que ele esteja falando. É impressionante o camarada falar uma coisa. É coisa de gente doida mesmo. O cara fala uma coisa que eu falei, meu, o que que ele tá falando? Eu já excluí, já denunciei, já. Tudo que é do mal a gente manda pro abismo, né? A gente tenta ajudar da melhor forma. E, como eu prometido, eu vou dar uma diminuída, vou dar uma atenção mais à minha família, aos meus estudos, voltar pro meu mundinho. Esse é o meu mundinho, mundinho acadêmico, teológico, né? Incentivaram eu a fazer vídeo do YouTube, não sei o quê, e depois me abandonaram, me deixaram sozinho. Não sei nem por que fizeram isso. Pois bem, e aí agora nós vamos dar andamento ao nosso discipulado. O que seria o discipulado? O que seria... A gente precisa viajar sobre a ideia da crença cristã. Porque para você se batizar, você precisa saber quem você é, em quem você está crendo, por que que você crê e qual é a sua confissão. Vamos lá? Então, assim, a princípio nós vamos ter uma jornada pela história, o significado das declarações fundamentais da fé cristã. Exploraremos a origem, o desenvolvimento e a importância dos credos na função da identidade cristã. Identidade cristã. Qual é a sua identidade? Se eu perguntasse para você agora, quem você é? Aí você fala, eu sou cristão. Ok. Explique o que é ser cristão. Não, é crer em Jesus, mas quem é Jesus? Aí, você está entendendo que uma pergunta leva a outra? E é exatamente isso. Primeiro, hoje, nós não vamos entrar especificamente em cada pilar da nossa crença. O próximo vídeo nós vamos adentrar na ideia de que nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos falar sobre isso, mas por enquanto nós vamos explicar aqui o que é um credo, o que é uma confissão, o que é ser cristão e assim por diante. Tá bom? Espero que você me acompanhe nessa aventura aí. Incentive os seus filhos que não se batizaram. Meu filho vai assistir esse vídeo. Aqueles que não se batizaram, assistirem esse vídeo. Incentivem eles para eles entenderem. Quando eles forem para o batismo com a consciência tranquila, eles sabem por que estão indo para o batismo. E aquelas pessoas que batizaram, mas não sabiam por que batizou, hoje vai ficar um pouquinho mais claro para a partir de hoje, né? Vai ficar um pouquinho mais claro para você. O que são os credos, né? A gente precisa entender. A palavra credo, do latim credo, significa eu creio. Credo quer dizer eu creio. Eu creio em quê? A palavra credo quer dizer eu creio, mas aí você tem que tentar entender. Eu acredito em quê? Credos são declarações resumidas das doutrinas fundamentais do cristianismo. Ou seja, você não vai ter profundidades teológicas aqui a partir de agora nessa playlist que vai ter uma playlist de discipulado. Você não vai ter algo aprofundado. Não é essa a ideia. Mas são declarações resumidas de tua fé. Que você pode falar isso pro vizinho, falar para alguém que tá dentro do metrô. Se alguém te perguntar, na internet, se alguém te perguntar, e aí você tem uma ideia básica do que você acredita. Então você é algo sempre resumido. Síntese da fé. O credo ele organiza as principais verdades bíblicas em estrutura clara e acessível. Então, eu creio a partir da Bíblia. E aí o credo ele estrutura aquilo de forma sistematizada a partir da Bíblia, naquilo que eu creio, mas sempre de forma resumida. E a defesa doutrinária? Combateram interpretações errôneas como o gnosticismo, o arianismo e o modalismo. Professor, mais palavras horríveis. Gnosticismo, a gnose, que tinha Paulo combateu os gnósticos. João combateu os gnósticos. Quando João diz assim,
Eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneciam no nosso meio. De quem João está falando? Eram de cristãos que estavam ali, mas se enveredaram pela seita gnóstica. Essa seita gnóstica entendia que existia um conhecimento. Gnose é conhecimento. Existia um conhecimento especial que era para poucas pessoas e não era acessível a todos. E que tinha que ter um ritual de iniciação. Eles acreditavam em grandes emanações, né, desde o homem, passando pelos anjos até chegar a Deus. Eles acreditavam que Jesus, como a matéria era má, na mentalidade deles, acreditavam que Jesus não veio em corpo, mas foi um espírito, um fantasma. Quem morreu na cruz foi um fantasma. Então essas crenças estavam sendo difundidas e João está combatendo. Paulo combateu na Epístola de Colossenses, Paulo combateu na Epístola de Filipenses, combateu em várias outras epístolas. Então, a Epístola de Judas também tenta combater esse público. Então tem que tomar muito cuidado. Então, o credo é para sustentar sua força contra o quê? O gnosticismo. O arianismo acreditava que Jesus era um Deus menor, não era Deus coeterno com o Pai. Não tinha a mesma natureza com o Pai. Combateu, é o arianismo. E o modalismo acreditava que Deus se manifestava em três modos. Uma hora ele se manifestava no modo de pai, outra hora um modo como filho e outra hora como Espírito Santo. Tem gente até o dia de hoje que acredita nisso. Isso é modalismo, é uma heresia. Não devemos professar. Então o credo te defende dessas heresias e de muitas outras. Quem sabe no futuro eu faça uma playlist só sobre as heresias. É importante também. As grandes heresias, tá, gente? Não heresias terciárias, secundárias. Estou falando grandes heresias. Essas grandes heresias que afetam a igreja, que danifica a igreja, que deixa a igreja doente. Tá bom? Então vamos lá. Hoje é para saber o que é o credo. E depois a gente começa. E no próximo vídeo começamos sobre o creio em Deus Pai. Vamos lá. Texto-chave bíblico para nós pensarmos. Diz assim em 2 Timóteo, capítulo 1, do 13 ao 14. Retém o modelo das sãs palavras que de mim têm ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha que interessante. Retém o modelo das sãs palavras, da palavra de Deus, né? Retém os modelos das sãs palavras que de mim têm ouvido. Retenha, guarda com você. A função do cristão é ouvir e guardar. Aí ele diz, guardar onde? Na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aí ele guarda o bom depósito. Essa palavra depósito aqui, no Império, tinha um significado no Império Romano. O depósito é quando era dado a função de alguém guardar alguma coisa, até alguém foi viajar, protege isso aqui para mim, quando eu voltar eu quero que esteja do mesmo modo. Você guarda esse depósito. Ou quando ele guardava um dinheiro, ou guardava alguma outra coisa, ele viajava e esperava voltar que aquele depósito esteja intacto, porque alguém protegeu aquele depósito. E muitas das vezes, se a pessoa ia morrer, ele passava aquele depósito para outra pessoa. Entendeu? E aí ia passando de um para o outro. Então, o depósito, guarda o depósito, e aí nós chamamos isso de depósito fidei, depósito da fé. Paulo passou para Timóteo, Timóteo passou para a igreja foi passando um para o outro, até chegar 2000 anos, até o dia de hoje. O grande depósito está guardado, está protegido. A pergunta que eu faço, você que está começando agora, que vai se batizar, está preparado para guardar o bom depósito de Cristo? Está preparado para combater as heresias ou você vai jogar o jogo? Você vai jogar o jogo do sistema? Ou você está preparado para quem em Cristo e levar as últimas consequências da tua fé? Olha que interessante. Então, primeiro nós precisamos pensar. Modelo de sãs palavras. Os credos funcionam como modelo das verdades essenciais transmitida desde os apóstolos. Ela foi transmitida desde os apóstolos e vai transmitindo de um a um até chegar o dia de hoje, até chegar até nós. E agora chegou até mim e eu estou passando para você. E vou passar para você ao longo desse discipulado. Para que quando você esteja preparado para o batismo, quando se batizar, esteja consciente do teu batismo. Um batismo consciente. Um batismo trinitário. Um batismo cristão. Ok? Bom depósito. Representa o depósito da fé que deve ser guardado e transmitido fielmente. Você guarda e transmite a mesma coisa que você ouviu. Não pode ter alteração.
Tem que ser a mesma coisa que você ouviu. Pelo Espírito Santo, a preservação da verdade doutrinária depende da orientação do Espírito Santo. Ah, então quem é que guarda todo esse depósito, vai passando para outro, e vai transmitindo, e vai chegando até nós, professor? Quem faz esse processo é o Espírito Santo. Quem faz esse processo de guardar no nosso coração a doutrina, o Evangelho, é o Espírito Santo. Se alguém passou algo para você e não ficou guardado no teu coração, não era o Espírito Santo. A boa doutrina, o bom depósito tem que chegar no teu coração, tem que ficar, e você vai passar para os seus filhos. Seus filhos vão passar para os filhos deles. E as gerações vão se encaminhando e vão vindo os cristãos, e as pessoas vão crendo no Evangelho, vão se batizando. Não pode haver sombra e variação de dúvida. Função dos credos na igreja. Primeira função, a unidade cristã. Ponto de referência comum entre diferentes tradições. O que quer dizer, professor? Uma unidade cristã. Você, quando você tem um credo, uma profissão de fé, como vai ser até feita a confissão de fé, ela tem que estar interligada com as confissões de fé das grandes igrejas reformadas, com a igreja cristã medieval, com a igreja da idade da patrística, dos apóstolos e assim por diante. Por quê? E a mesma crença tem que estar interligada com a crença dos cristãos da China, do Japão. Em tudo quanto é lugar, nos dá unidade. Pode ser ortodoxo, católico romano. Por quê? Porque ortodoxo diferencia na liturgia. O católico também se diferencia. O protestante também vai se diferenciar no batismo, no cânon bíblico. Mas todos eles acreditam que Jesus é Deus. Todos eles acreditam que Deus é uma trindade. Pode mudar a liturgia, mudar a doutrina, mudar um monte de coisa. Mas a unidade, todos eles são cristãos. Quando você acredita numa coisa que mais ninguém crê, você está fora da unidade cristã. Por isso que eu falo, você não é cristão. Se você chega numa igreja cristã, não, eu sou cristão, mas não acredito que Jesus é Deus, não acredito que Deus é uma trindade, ou, como foi falado esse dia, Deus é 3 deuses. Quando fala isso, você não é cristão. Você não está inserido na unidade cristã. Isso é importante a gente pensar. O credo na igreja, ele funciona também como uma proteção doutrinária. É a defesa contra as heresias e falsas interpretações. Ninguém pode, hoje, pleno dia, pleno século XXI, vir com uma interpretação questionando 2000 anos de cristianismo, porque a igreja está protegida pelo credo, está protegida pelos grandes concílios, está protegida pela sã doutrina, está protegida pela ortodoxia cristã. Ela está protegida. Então, a função do credo na igreja tem como uma das funções a unidade cristã, outra função, proteção doutrinária. E a outra função, ensino da fé. É a base para a catequese e discipulado. Qual é a base que eu vou te ensinar o discipulado? Os grandes credos. Os grandes credos da fé cristã. Os credos são aceitos pela Igreja Católica, Ortodoxa, Protestante e expressam verdades centrais que unem cristãos ao redor do mundo. Quer se aprofundar? Tem um livro do Alice McGrath chamado Os Credos. Tem um outro livro do Frank Ferreira chamado Os Credos. Leiam essas obras. Vocês vão ter uma bela de uma introdução. Mas quando eu terminar aqui esse discipulado, com os vídeos, com os slides e tudo mais, você já tem uma estrutura boa para você falar, agora eu quero me batizar. Agora eu sei o que é ser cristão. Agora eu estou convicto da minha fé. Agora eu sei em quem tenho crido. Por isso que Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. Muita gente que se batiza, é difícil eu perguntar quem você tem crido. Ele não sabe. Não, eu tô sentindo aqui no meu coração, tô sentindo uma voz aqui. Eu sei, beleza, ok. Mas em quem você crê? Essa voz é de quem? Vem da onde? Fundamentada em quê? Isso que é importante a gente pensar. Tá bom? Para você não se batizar de forma desesperada. Não, então meu pai tá me forçando a me batizar. Se você não tem certeza do porquê que você acredita, é por isso que tem gente que se batiza 3 meses já quer parar. 4 meses já não quer mais congregar. 1 ano já não tá mais entre os cristãos. Porque ele fazia a mínima ideia por que ele se batizou. Porque ninguém explicou para ele o porquê que ele estava se batizando. Esse é o perigo. Esse slide é mais comprido, mas vamos lá. Um dos mais antigas e importantes confissões de fé da Igreja Cristã que preserva as verdades essenciais da fé apostólica, que é o Credo Apostólico. Não foi escrita pelos apóstolos,
Provavelmente foi escrita ali século I, século II, depende muito do historiador. E foi difundida entre a igreja primitiva no século III. Não foi escrita pelo o credo pelos apóstolos em si, mas isso era super comum naquela época, atribuir a certas coisas o que foi escrito, a certas personagens importantes, para que o livro fosse lido por mais gente. Mas provavelmente foi escrito por um cristãos genuíno, e que aquilo chegou à igreja primitiva e a igreja aceitou como uma verdade. Tá bom? Então vamos lá. Desenvolvido como resumo da fé cristã, baseado na pregação apostólica. Então, quem escreveu esse credo apostólico, ele se fundamentou naquilo que os apóstolos ensinavam. Por isso que é credo apostólico. Ele se baseou naquilo que os apóstolos sempre pregaram nas igrejas primitivas. Embora não tenha sido escrito pelos apóstolos diretamente, reflete fielmente os ensinos dos primeiros séculos. Fielmente, tudo aquilo que a igreja primitiva do primeiro século acreditava, esse credo apostólico menciona, tá? Então, por isso que é muito complicado você dizer que você é igual à igreja primitiva, mas você não crê que Deus é Pai, você não crê que Jesus é Deus, você não... Mas é uma coisa que a igreja desde o primeiro século já confessava. Então, é incoerente, ok? Suas primeiras versões surgiram no século II, como regra de fé, mencionando por Irineu de Lyon e Tertuliano, grandes eruditos dos pais da igreja. Irineu de Lyon, defensor, tem uma obra dele chamada Contra Hereses, contra as heresias, obra fantástica, todo cristão antes de passar dessa terra tem que ler essa obra. E Tertuliano, o homem que cunhou o termo técnico trindade, trinitas. Muito importante isso. O credo ele era usado para quê, professor? O credo ele era usado no uso do batismo. Ele era recitado pelos catecúmenos como compromisso público de fé em Cristo. Era a parte essencial do ritual da iniciação cristã, onde o candidato respondia 3 perguntas sobre a sua fé, correspondendo às 3 pessoas da Trindade. Esse formato, pergunta e resposta, evoluiu para a forma declarativa que conhecemos hoje. Isso que é importante a gente pensar. Parar aqui um pouco nesse slide aqui. Isso é importante de pensar. Como que era feito na igreja primitiva o batismo? Ele tinha que fazer... O batismo ele é um rito de iniciação. Você vai se iniciar na comunidade dos fiéis. Você vai iniciar naquela comunidade que já tem uma fé, já tem uma crença. Só que você tem que iniciar e dizer que você acredita na mesma coisa que eles acreditam. Então eles explicam o evangelho para você. Você creu naquele evangelho. Na hora de batizar, a igreja primitiva fazia 3 perguntas, conforme as 3 pessoas da Trindade. Você crê em Deus Pai? Você crê em Deus Filho? Ele ia respondendo. Isso foi formulando e se desenvolveu no credo apostólico. Olha que interessante. Então isso é super importante. A igreja primitiva tinha isso muito bem claro na mente. Por isso que a doutrina da Trindade não pode ser negligenciada. Ela não pode ser escrita numa confissão de fé totalmente torta. Porque a probabilidade de você flertar com uma heresia é muito grande. Você está entendendo, né? Então é perigosíssimo. Então por isso que não é qualquer um que pode escrever a confissão de fé. Pois bem, e a estrutura trinitária? Organizando em torno da fé do Pai, no Filho e no Espírito Santo, essa estrutura trinitária reflete a compreensão básica da natureza de Deus na teologia cristã. Cada seção detalha os aspectos essenciais da fé relacionados a cada pessoa da Trindade, formando uma confissão completa e equilibrada. Olha que interessante. Então, como estava estruturado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a estrutura teológica daquele credo estava muito equilibrada e saudável. Aceitação universal. Tornou-se uma das confissões de fé mais amplamente aceitas, reconhecido pelos católicos, ortodoxos, protestantes, ou seja, reconhecido por todos os cristãos. Representa um núcleo comum da fé cristã, que transcende as divisões denominacionais, ou seja, transcende as denominações. Foi oficialmente adotada pela Igreja Ocidental no século VI, mas já era amplamente utilizado muito antes disso em várias formas locais. Ou seja, em cada igreja local já era aceito de alguma... já tinha um modelo de credo parecido com esse credo apostólico.
O texto atual do Credo Apostólico, como o conhecemos, foi estabelecido por volta do século VIII, embora sua essência teológica tenha permanecido consistente desde o primeiro século da Igreja. Desde o primeiro século da Igreja já tinha uma consistência, mas oficialmente, como a Igreja aceitou aqui no Ocidente, desde o século VIII. Importante isso. Vamos lá adiantar. A estrutura do credo. Como que o credo está estruturado? Como que eu... E aí eu indico que você joga lá na internet Credo Apostólico para vocês lerem depois. E leem primeira lição do professor aqui de catecúmeno, de professor de discipulado. Eu quero que vocês leiam o Credo Apostólico. Joga na internet. Quem tem a teologia sistemática do Frank Ferreira tem lá no começo o Credo Apostólico. Leiam ele 1, 2 ou 3 vezes. Leiam até entender. Como que está estruturado? Primeiro tem o Deus Pai, que nós vamos falar no próximo vídeo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele já identifica Deus como Pai e identifica também uma evidência em Deus, que Deus é Criador. Ele é Criador dos céus e da terra. Depois eles focam em Jesus e creem em Jesus. Aí tem afirmações sobre o nascimento de Jesus, a vida dele, a morte dele, a ressurreição dele e a ascensão de Cristo aos céus. Ou seja, tinha o drama da salvação, olhando pela vida de Jesus, eles descrevem no credo de forma resumida. Depois eles descrevem de forma resumida a confissão de fé no Espírito Santo e os seus frutos na vida da igreja. Porque é ele que fala na boca dos profetas e dos apóstolos. É nessa estrutura que o credo apostólico dá. Então, primeira lição, leiam o credo apostólico. Quero que vocês leiam o credo apostólico. Faça os seus filhos lerem o credo apostólico. Reconhecerem por que eles são cristãos. Aí nós temos um credo mais desenvolvido, um pouco mais rebuscado, que é o credo niceno-constantinopolitano. Esse é um credo mais rebuscado, que foi desenvolvido no século IV, em 325 da era cristã, lá em Nicéia. O concílio de Nicéia, 325, convocado pelo imperador Constantino para resolver as disputas doutrinárias sobre a divindade de Cristo. Constantino abriu esse concílio, reuniu vários eruditos, os pais da igreja de vários locais, para discutir se Jesus era Deus. Eles não estavam discutindo se Deus é uma trindade. Eles estavam discutindo se Jesus era Deus, se ele era da mesma substância que o Pai. Essa era a discussão do concílio. E o Constantino só falou no início do concílio, tá? Tem gente que fala que ele definiu a trindade no concílio. Isso aí é baboseiro de internet. Esquece isso, deleta isso da sua mente. O Constantino só falou na primeira sessão, depois ele não abriu a boca. Por quê? Porque ele era um analfabeto teológico. Ele não sabia nada sobre o que aqueles bispos estavam discutindo. Ele não tinha noção. Tá bom? Então isso que é importante. Mas por que ele reuniu? Porque estava tendo confusão no império dele. Ele queria apaziguar o império dele. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Ele queria apaziguar o império, então ele reuniu todos lá. Vamos parar com essa briga entre ortodoxos e arianos? Vamos discutir aqui, vamos entrar num consenso? Essa era a ideia do Constantino. E o que estava em jogo? A controvérsia ariana de Ário. Porque esse credo niceno, ele combateu a heresia de Ário, que negava a plena divindade de Jesus. Ário dizia que Jesus era um Deus menor, ou que dizia que ele era uma criatura, a mais elevada, mas era uma criatura. E aí tem implicações de salvação. Se Cristo era uma criatura, criatura não pode salvar criatura. Criatura não salva criatura. Só Deus pode salvar a criatura que ele criou. Vocês entenderam? Só Deus pode salvar. Então, se Jesus é uma criatura, o sacrifício dele foi inválido. Então ele não ressuscitou, porque criatura não ressuscita. Porque tem uma passagem que diz que o pai ressuscitou o filho. Mas tem uma outra passagem que diz que o filho ressuscitou. O filho se levantou dentre os mortos. Se ele não fosse Deus, ele não teria esse poder. Então, assim, existe essa controvérsia ariana. E Ário foi combatido. Aí vocês pensam que o credo, a ortodoxia venceu? Nesse credo foi definido que Jesus é da mesma substância que o Pai. Mas depois teve outras brigas, outras controvérsias. Pessoas como alguns pais da igreja, defensores, Atanásio, o anão negro,
da ortodoxia, que ele era baixinho e era negro. Ele era um anão negro. E ele foi perseguido, foi exilado várias vezes. Teve uma época que os arianos, eles eram maioria. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, mediante a sua soberania, mediante o seu poder e mediante o seu Espírito Santo, no final fez a ortodoxia vencer. Porque no final a heresia perde. Ela é bonita, ela é palatável, ela é apetecível. Todo mundo gosta da heresia, todo mundo dá like na heresia, todo mundo curte a heresia, todo mundo bate palma para a heresia. E aí você pensa, a heresia vai vencer, mas no final a heresia cai. E a ortodoxia, a reta doutrina, ela vence. E foi isso que aconteceu no século IV. E aí teve o concílio de Constantinopla, que em 381 d.C. Esse aqui é resumo do resumo, tá, gente? Tem muita coisa para se falar aqui, mas é resumo, senão o vídeo fica muito longo. No concílio de Constantinopla, expandiu o credo para reforçar a divindade do Espírito Santo. Por quê? No concílio de Nicéia, definiu que Jesus é da mesma substância. No concílio de Constantinopla, definiu que o Espírito Santo é Deus. No concílio de Calcedônia, ele definiu que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana. Então, cada concílio definiu algo sobre a crença da igreja cristã. É importantíssimo isso pra gente. Formulação final. Estabeleceu a doutrina trinitária aceita pela igreja até hoje. E eu vou fazer uma coisa importante para vocês. Pensei agora. Próximos vídeos eu vou ler o credo niceno, eu vou ler o credo apostólico, o credo niceno e depois o credo niceno-constantinopolitano. Vou ler também a definição de Calcedônia, vou ler a confissão de fé de Atanásio, vou ler isso. Quem sabe no futuro eu leio até a confissão de fé do Westminster, a confissão de fé belga, a confissão de fé batista, para vocês verem a confissão de fé de Guanabara, para vocês verem que todas elas dialogam entre si. Todas elas dialogam entre si. Nenhuma delas é anti os credos. Todas elas dialogam entre si. Isso é importante a gente pensar. Tá bom? E aí, tem uma palavra bem gigante aí, homoousios, uma palavra grega que é da mesma substância. A divindade de Cristo, Deus de Deus, lá no credo niceno definiu que Cristo é Deus de Deus. Depois eu vou ler isso inteiro para vocês. Ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Deu verum, gerado, não criado, consubstancial, homoousios com o Pai. Da mesma natureza que o Pai, da mesma substância que o Pai. Ele foi gerado, ele não foi criado, ele é gerado na eternidade. Se a geração é eterna, se Deus é eterno, a geração ela é eterna. Não teve um momento que o Filho foi criado. É isso que nós afirmamos. É isso que nós cremos. Depois nós vamos ter vários outros vídeos eu falando certinho, gente. Vai com calma. Hoje eu estou apresentando os credos para você. Amanhã eu coloco lá a crença no Pai, a crença no Filho, e vai indo. Os vídeos vão chegando para vocês. Para vocês terem consciência o porquê que estão se batizando. Homoousios, termo grego significa da mesma substância, afirmando que Jesus compartilha a mesma essência divina do Pai. Ele compartilha da mesma essência, da mesma substância com o Pai. Não pode ser diferente. Divindade do Espírito Santo. O Senhor é a fonte da vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Se adora. Mas por que ele adora? Eu não vejo ninguém dando glória ao Espírito Santo. É pecado? Um dia uma mãe me perguntou. Não, não é pecado. Mas por que eu não glorifico ele direto? Porque eu glorifico o Pai. Porque ao glorificar o Pai, ao glorificar o Filho, você já está glorificando o Espírito Santo. Porque os três é um único Deus. É um único Deus, mas na vida desse único Deus há uma relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você adora esse único Deus, você está adorando o ser dele. Que ser dele? O ser dele trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. É muito importante a gente pensar nisso. E aí, continuando, para o vídeo não ficar tão longo, né? Quem sabe a gente termina certinho. Nós temos a importância dos credos para o cristão. Nós temos a fundamentação bíblica. Sintetizam verdades fundamentais contidas nas Escrituras. Essas crenças, que Deus é Pai, que Deus é Todo-Poderoso, que Ele é Criador dos céus e da terra,
Tudo isso, gente, é fundamentado na Sagrada Escritura, não é fundamentado no meu achismo. Não é fundamentado naquilo que eu acho, que eu penso, que eu deixo de achar. É fundamentado na Sagrada Escritura. É igual o doido que acabou de fazer uma crítica no meu vídeo, ele escreveu, tudo isso que você está dizendo é antibíblico. Ele sabe que ele está errado, mas ele, tomado por um espírito maligno, vai falar isso mesmo. Entendeu? Por isso que eu denunciei e excluí ele. Porque isso que eu estou expondo para vocês tem fundamentação Sagrada Escritura. É só lerem, é só pesquisarem, vocês vão ver. E aí nós temos a questão da proteção doutrinária que eu falei agora há pouco. Nós temos a barreira contra ensinos heréticos, garantindo ortodoxia da fé, reta doutrina da fé. Ortodoxia quer dizer reta doutrina, doutrina coerente, doutrina correta. Então, o credo, ele para o cristão, ele tem fundamentação bíblica, ele protege o cristão com uma barreira contra a heresia. E também dá uma unidade eclesial, unidade da igreja. Promove elo entre católicos, ortodoxos e protestantes. Você tem o mesmo elo cristão. Você não pode estar, vamos supor, todo mundo é cristão, só eu sou diferente. Não, eu não sou pentecostal. Não, eu não sou pentecostal. Eu sou outra coisa. E você é protestante também, não sou protestante. Então você é católico? Não, católico também não sou. E ortodoxo? Também não sou. Então, ok, mas você é o quê então? Não sei, mas eu sou alguma coisa diferente. Quando você fala isso, você está jogando o jogo da heresia, o jogo da seita. Não, você tem que jogar o jogo da ideia de que você partilha da mesma doutrina que 2000 anos a igreja vem confessando. E não importa se as vertentes são diferentes, mas o credo é o mesmo. Entendeu? O credo é o mesmo. Mas a liturgia protestante, reformada, presbiteriana é diferente da minha. Pode ser diferente, mas o credo é o mesmo. O credo é o mesmo. Entendeu? É isso que você tem que entender. E ajuda o cristão no ensino e memorização. Facilitam a compreensão e transmissão da fé cristã. Porque quando você tem isso memorado em memória, claro, objetivo na tua mente, facilita você ensinar. Facilita a você pregar o evangelho para alguém. E aí a mesma pessoa que você pregou o evangelho vai fazer a mesma profissão de fé sua e vai se batizar consciente igual você. Entendeu? É isso que é importante. Isso que é importante. Então vamos lá. Esse vídeo que eu tô fazendo agora, gente, vai ser disponível ainda hoje, tá? Aí amanhã eu acho que se eu der, eu gravo ainda hoje o outro vídeo e já posto amanhã. E também o combate às heresias. Quais heresias que nós combatemos? O gnosticismo, que eu falei para vocês, que negava a encarnação física de Cristo, né? E outras coisas absurdas. O arianismo negava a plena divindade de Jesus, coisa que tem gente falando aí, até nos púlpitos, tem que ser rechaçada. Olha, o credo, ele te dá força para você combater o arianismo. Combate também o modalismo, que confunde as pessoas da Trindade. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, vive uma confusão, são 3 máscaras diferentes, né? Combate também o macedonianismo, que negava a divindade do Espírito Santo, né? Então os credos foram formulados como respostas diretas a essas heresias, estabelecendo claras as doutrinas ortodoxas da fé cristã. Quando nós chegarmos a ler os credos, você vai ver que cada credo está combatendo uma heresia. Cada parte do credo combate uma heresia. Cada parte do credo está combatendo um mal que está tentando atacar a igreja. Vocês estão entendendo? Cada parte do credo ataca um mal que está tentando contaminar a igreja. Por isso que o credo ele é importante. Aplicações práticas do credo. Primeiro, fortalecimento da fé, né? Aprofunda a nossa compreensão das verdades essenciais do cristianismo. Nós podemos dizer que o enriquecimento do culto proporciona estruturas e conteúdo para adoração comunitária. Ou seja, você vai adorar a Deus em comunidade muito melhor. Também tem comunhão cristã. Promove unidade ao focar nas verdades centrais compartilhadas. E nós temos evangelização. Oferece um resumo claro da fé para compartilhar com os não cristãos. Você vai poder compartilhar para os não cristãos aquilo que você está crendo, aquilo que você está professando. Perguntas para reflexão. Isso aqui é uma pergunta que eu faço para você dizer na sua casa, você vai exercitar. Você vai responder aqui nos comentários as respostas a essas perguntas, essa reflexão.
Conhecimento prévio. Você já conhecia os credos cristãos? Coloca aqui no comentário se você já conhecia. Qual era a sua compreensão sobre ele? O que você achava que era? Era católico? O que você achava? Era doido? Foi escrito por gente doida? Foi escrito por Constantino, que você viu algum vídeo no YouTube? O que você achava? Explicando a fé. Como os credos podem nos ajudar a explicar nossa fé para outras pessoas? Eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo. Como que os credos podem nos ajudar a explicar a nossa fé para outras pessoas? Assista o vídeo umas 2, 3 vezes e vai refletindo sobre isso. Impacto pessoal. Vou deixar mais uma pergunta. Qual parte do credo mais impacta a sua vida e por quê? Leia os credos já na internet. Depois nós vamos ler aqui na internet, mas leiam e já escreve. Qual é a parte do credo que mais impacta você? Né? Essa parte do credo niceno me impacta muito. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Essa parte é fantástica, mostrando a consubstancial do Filho com o Pai. Isso me impacta. Aquela outra parte que diz Espírito Santo, creio no Espírito Santo, que falou na boca dos profetas. Essa parte é fantástica também. Então, qual é a parte do credo que te mais impacta, que mais mexeu com você? Ok? Atividades práticas agora para vocês fazerem em casa. Leitura reflexiva. Leia o credo apostólico e reflita sobre qual parte mais importante para a caminhada com Cristo. Leia e faça. E se quiser deixar no comentário do vídeo, faça também. Kleber, eu li e eu quero responder essa pergunta. Discussão em grupo. Façam grupos em vossas casas, com a família, com o pai, com os filhos ali, né? Com a parentela. Discuta como o credo niceno constantinopolitano combate as heresias antigas e modernas. Como que eles conseguem combater? Reescrita pessoal. Escreva um pequeno resumo dos credos em suas próprias palavras, destacando o que mais te tocou. Faça isso em casa. E se você quiser compartilhar aqui no meu canal, compartilha. Escreva com as suas palavras. Kleber, mas eu não entendi nada. Escreva com as suas palavras o que você entendeu. Eu não vou te julgar, eu não vou brincar com a tua fé, eu não vou zombar de você. Escreva, deixa aqui no comentário. Isso é importante. Essa é uma atividade que vai ficar para casa. Conclusão. A relevância dos credos hoje. Qual a relevância? 2000 anos de história. Os credos têm guiado a fé cristã por mais de 2 milênios. Mais de 2 milênios estamos confessando aquilo que está nos credos. E a igreja, a qual nós pertencemos, não pode ser diferente das outras. Tem que ser igual, confessando as mesmas coisas. Né? Outra coisa. Fé unificada. Um só fé que une os cristãos de diferentes tradições ao redor do mundo. Olha aí, ó, a imagem. Em cada local, as pessoas crendo, fazendo a mesma confissão. 3 pessoas da Trindade afirmam a fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais de 2000 anos, estamos crendo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não pode ser negado, isso não pode ser excluído da nossa fé. Por isso que quando nós se batizamos, e quando o irmão for te batizar, ele vai te batizar, irmão, eu te batizo em nome de Jesus, que é uma redundância, né? Mas tudo bem. É uma redundância, mas não é pecado, é redundância. Te batiza em nome de Jesus, em nome do Pai, agora é Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja vai dizer amém. Quando você se batizar, você vai estar consciente de que você está se batizando e mergulhando na realidade do Pai, do Filho e do Espírito. Não é só na realidade das águas ali, na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai estar consciente quando houver esse batismo. Então, antes de batizar, tenta assistir todos os vídeos do discipulado. Depois que terminou, aí, meu irmão, vai para cima, vai lá pro batismo, vai lá no Braz, se batiza com consciência tranquila. Os credos são ferramentas essenciais para nos lembrar da verdade da fé cristã. Eles nos ajudam a crescer na fé, defendem a nossa crença e mantém firme a tradição apostólica. Mas a minha igreja tem a tradição apostólica. Já vi gente falando que é a tradição apostólica. Não, a tradição apostólica é isso aqui que eu acabei de mostrar para você nesse vídeo. Isso é tradição apostólica. Fora disso, não é tradição apostólica não, gente. Então, porque a minha igreja tem a profissão, a tradição apostólica. Não tem. Se não tem isso, não tem tradição apostólica. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado.
Se você gostou, o canal é pequeno, já falei no outro vídeo, vai ser poucos vídeos que vai ser feito, mas ajude o canal de alguma forma, se inscreva nele, curte, compartilhe, comente e seja bem-vindo à playlist do Discipulado. Vai ter uma playlist, tá? Vou lançar. Se bombear, vou me dedicar essa semana e a próxima semana a terminar esse discipulado, já termino, aí você já tem consciência do que você crê, e aí você vai se batizar consciente. Você que já se batizou, mas não sabia em quem estava crendo, pelo menos você vai ter essa noção. Tá bom? Lembrando, confissão de fé, no sentido credal, e discipulado é sempre algo resumido, tá? Não é nada rebuscado também. Se fosse um discipulado numa igreja, aí sim poderia ser mais demorado. Como aqui é o YouTube, então não tem como ser muito aprofundado, tá bom, gente? Que ninguém vai ter uma hora que as pessoas se cansar. Então os vídeos têm que ser curtos. Eu vou abordar todas as áreas do discipulado e aí você quando for batizar vai ter consciente disso. E quem já foi batizado tem consciência clara o porquê que se batizou, né? E não vai precisar rebatizar ou batizar de novo e assim por diante. Ok, meus irmãos? Deus abençoe a vida de todos, Deus guarde vocês, Deus proteja vocês e nos proteja desse mundo obscuro, de gente obscura, de gente maldosa que tem por aí. Que Deus nos esconda, Deus nos proteja, tá bom? Todos fiquem com Deus e eu espero vocês na próxima. Amém.